O momento que o Brasil vive tem assustado os brasileiros, com exceção da esquerda, que vibra com cada ação do ministro do STF contra os opositores do governo Lula. Segundo o senador Eduardo Girão, o ministro se sente o dono do mundo e agora avança até contra um senador, se referindo ao senador Marcos Duval. Bom, o senador Girão se manifestou sobre as buscas no Senado por ordens do ministro Alexandre de Moraes. Veja. Olha, esse dia 16 de junho, senhora presidente, eu gostaria de dedicar reflexões. A reflexões do momento que o Brasil está vivenciando. Ontem foi um dia, aliás, essa semana, não tem semana mole aqui, né? E a gente está vendo no Brasil uma escalada autoritária muito grande que tem assustado os brasileiros, né? Tem deixado o brasileiro, que é um povo feliz, por natureza, é um povo alegre, que acolhe todo mundo. Você percebe que no planeta inteiro o brasileiro é amado. Quando se fala em Brasil, as pessoas lá fora, em outros países, elas já começam logo a relaxar, porque é um povo especial. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, ali de evangélico praticamente chegando na maior também do mundo. Todo mundo se dá bem, mas o brasileiro está perdendo. O sorriso está enferrujado, como dizia aquela música do Legião Urbana, música há tempos. A gente vê o brasileiro hoje com medo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho 50 anos de idade. Eu sei que eu aparento mais, mas eu tenho 50 anos de idade. E eu nunca vi isso em toda a minha existência. Para mim, a nossa democracia está em frangalhos, se é que a gente pode chamar de democracia, o que a gente tem hoje no país. E eu faço uma reflexão aqui. Eu sou de direita, sou conservador, mas respeito profundamente quem pensa diferente de mim. E tem até pautas de outras correntes partidárias, ideológicas, que eu abraço. Mas eu fico profundamente constrangido, como democrata, do que está acontecendo no Brasil hoje. E tem algumas coincidências que vão nos mostrando a gravidade da situação. Hoje nós temos presos políticos no Brasil. Isso não pode estar normal. A gente não pode achar isso correto. Agora, tem a coincidência também. É tudo do mesmo lado. Todas essas pessoas que hoje são perseguidas, intimidadas no Brasil, elas são conservadoras. O brasileiro está com medo. E a gente precisa entregar a verdade, precisa jogar luz nesses tempos sombrios que nós estamos. Então, o monarca foi cassado na quarta-feira, foi censurado na quarta-feira. No dia seguinte, um senador da República. Já tinha vários deputados. Tem deputado até preso, que eu repito, eu discordo do que o Daniel Silveira falou, acho que tem que ser processado e tem no Código Penal para que injúria, difamação seja punido. Agora, prender, tirar suas redes sociais, encarcerar, é algo surreal. Deputados no inquérito, que estão no inquérito chamado Fim do Mundo, que aquele mesmo que é o juiz, é aquele que é o promotor, é a vítima, é o dono da bola, o dono de tudo. Um inquérito que não tem fim, que não obedece o devido processo legal, está lá, um monte de gente nele, com a espada na cabeça, a espada da justiça, entre aspas. E
ontem foi o dia do Senado Federal. Eu quero aqui ler uma manchete de um jornalista brasileiro muito corajoso, chamado Silvio Navarro, que na revista Oeste ele coloca assim: caso Marcos Duval, Moraes cruza a linha do Senado. Ministro do Supremo avança pela primeira vez contra um senador e deixa a Casa Moderadora do STF em alerta. Aconteceu aqui. Eu não quero entrar no mérito, absolutamente, não quero defender ninguém, porque eu acho que temos sim que tomar medidas com relação às prerrogativas da Casa. Por que que isso aconteceu? Todos sabem, historicamente, que na hora que vem um poder invadir o outro, isso aqui está acontecendo semanalmente, posso dizer assim, aqui no Senado Federal, quando as cortes do Brasil, especialmente o Supremo, legisla em nosso lugar, mas invadiu agora até fisicamente de novo, depois de um longo e tenebroso inverno. E uma operação dessas tem que ter a anuência, historicamente sempre foi assim, a anuência do presidente dessa casa. É muito triste ver o Senado, que antes estava até de joelhos, quando eu cheguei aqui, sob pedidos de impeachment, nunca deliberou, sobre CPIs do judiciário, de abuso. Tantas outras medidas são engavetadas sistematicamente. A sociedade não acredita mais, o nosso conceito está lá embaixo. Eu vou fazer aqui a leitura rápida, para a gente entender do que é que está se tratando, do que é que aconteceu ontem. De um senador que está numa CPMI, que eu também estou, presidente, senador Ivete, numa CPMI que quer fazer autópsia de um cadáver que está na sala. Só que um governo que não queria essa CPMI, o governo Lula, todo mundo sabe que não queria de jeito nenhum, sabotou, boicotou até a última hora, quando não deu mais, quando aquelas imagens foram vazadas pela CNN, mostrando o general do Lula ali, junto com a sua equipe, quase que anfitrionando as pessoas, imagens de um fotógrafo, quase que encenando, me parece ali, não, vamos quebrar de novo, vamos fazer, não, o ângulo tem que ser esse. Onde é que dá para se entender isso? E esse cadáver está na sala. Só que o governo Lula quer fazer autópsia sozinho. Só quer autópsia de um lado. Os legistas do outro lado têm que estar junto. E esse senador, Marcos Duval, colega nosso, que entrou conosco aqui, é titular e estava confrontando, fazendo o seu trabalho. Se ele exagerou em alguma posição, que tenha investigação, mas não com usurpação de artigos constitucionais. Querem calar? É isso, senador Marcos Duval? Por quê? Pela revelação de um documento da ABIN, que a própria Folha de São Paulo disse que o governo federal, lá atrás, sabia que os objetivos dos vândalos que entraram aqui na Câmara, no Palácio do Planalto e no STF, era destruir fisicamente as instituições? O que é que o governo Lula fez? O senador Marcos Duval está diariamente questionando isso. Onde estava a guarda presidencial que foi desmobilizada? Por quê? Horas antes do ataque, se o governo sabia, pelo relatório de 48 alertas de agências, que o objetivo era esse, onde é que estava a Força de Segurança Nacional? Por que não deixam a gente ver as imagens do Ministério da Justiça, externas e internas? Por que esse medo? Não é para fazer autópsia do cadáver? Não tem que ver se foi envenenamento, se foi alguma outra coisa? E o senador revelou, até outros senadores, senador Espiridião Amin também, que o próprio STF foi alertado também sobre
esse relatório da ABIN 2 dias antes dos ataques. A pergunta que fica, por que foi tão fácil adentrar na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro, se eu mesmo tive dificuldade aqui para vir trabalhar nessa casa? Aliás, essa casa que foi violada ontem aqui no gabinete interno de trabalho de senador. Será que houve omissão do governo federal? É isso que não estão querendo ver, que a população veja uma investigação? Porque eles recusaram todos os requerimentos nossos, da oposição, para investigar tudo. E nós, da oposição, aprovamos todos os deles. Todos. Será que ninguém está vendo isso? Não está muito claro? Então, senhora presidente, conforme a nova redação dada pela emenda constitucional número 35 de 2001, artigo 53, diz, olha como é claro como o sol: deputados e senadores são invioláveis e penalmente, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Já o artigo 102 da nossa Constituição define como prerrogativa fundamental do Supremo Tribunal Federal guardar a própria Constituição. O Brasil assistiu, sim, estarrecido, continua assistindo mais uma arbitrariedade vinda da nossa Corte Suprema, ao mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão no escritório, residência e no próprio gabinete, aqui dessa casa, no Senado Federal. Marcos Duval, senador, foram bloqueadas, e isso é gravíssimo também, as redes sociais, e tomado o seu celular pela segunda vez, porque ele já tinha dado depoimento lá atrás, meses, e por a determinação do Supremo, o celular ficou retido de um senador da República, enquanto ele estava indo espontaneamente como testemunha. E retiveram o celular dele. Isso tem devido processo legal para reter celular de senador da República? Foi retido, foi tomado novamente. A justificativa da medida é que estaria havendo obstrução das investigações sobre o dia 8 de janeiro. A questão do senador toma contornos ainda mais dramáticos se falarmos da apreensão do seu celular. Aparelho esse que revelaria, segundo inúmeras matérias dos meios de comunicação, conversas do parlamentar com gente poderosa da República. Ocorre que esse celular já tinha sido apreendido e devolvido quando o Marcos Duval tinha ido, no primeiro momento, prestar depoimento à Polícia Federal. Por que a nova apreensão? Estamos todos perplexos. Obstrução, depois de tanto esforço para instalar uma CPI destinada a expor para a população toda a verdade? O que pode ter mais legitimidade perante a nação? Senhora presidente, eu queria dizer que meu tempo já foi, a senhora está sendo muito benevolente, mas eu quero me ater à questão da Constituição brasileira, que está sendo rasgada, vilipendiada, de diversas maneiras, jamais vistas. E o Senado da República é corresponsável por isso. É inadmissível o silêncio nosso, ou qualquer tipo de chacota. Nesse momento, é hora de se posicionar para defender essa casa, que vai completar 200 anos no ano que vem, e que tem uma péssima imagem, cada vez pior perante a população brasileira. O Senado vegeta, e ele só tem uma chance, no meu modo de entender, nessa letargia, nessa inércia que nós estamos submetidos, de soerguer com altivez
é a população brasileira, de forma ordeira, responsável, pacífica, se manifestar. Eu sei que tem muita gente com medo, mas eu vou me manifestar com essa sanha de perseguição do poder judiciário? O que é que nos resta para os nossos filhos e netos? O que é que nos resta mais? Assistir a derrocata geral? Perseguir um a um que pensa diferente? Já tem aí jornalista, parlamentar, religioso, empreendedor, o que mais que a gente vai esperar para não deixar o Brasil caminhar vigorosamente por uma ditadura? Porque os sinais estão aí. Até um dos maiores ditadores da atualidade, sanguinário, que levou seu povo à miséria, à fome, à humilhação, à violência, inclusive sexual de opositores, o Maduro, foi recebido com honra de Estado por esse governo que está aqui. Ontem, o governo Lula, para completar, é tão sem noção que ainda flerta com a ditadura da Nicarágua, do Daniel Ortega, sustenta, faz acenos. E tudo isso foi proibido de se dizer na campanha presidencial. A relação de Lula com a Nicarágua e a relação de Lula com a Venezuela, com essas ditaduras, porque os países, as pessoas não têm culpa disso. Mas os autocratas, os tiranos, sim. E o Brasil dá esses sinais péssimos para o mundo de que está num caminho totalmente contra valores e princípios do povo brasileiro, que é da paz, que é do diálogo, que é de uma relação afetuosa, democrata, apesar de ser jovem a nossa democracia. Mas hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu quero terminar com a frase de um estadista irlandês chamado Edmund Burke. Ele dizia o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. O ministro Alexandre de Moraes telefonou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para comunicar a decisão que autorizou buscas no gabinete do senador Marcos Duval. E o presidente do Senado consentiu, colocando o Senado Federal de joelhos perante o ministro Alexandre de Moraes. Como disse o jornal francês Le Monde, o homem mais poderoso do Brasil. Mas o ministro disse que essa afirmação do jornal é uma fake news.